Tá, oi, gente que acompanha o nosso canal, os nossos vídeos. Então, estamos aqui hoje eu, a Paula Feber, a Tatiana Bianconcini. Com essa situação da pandemia, muitas pessoas têm pensado como será o mundo depois da pandemia. O que vai acontecer com a economia? A gente vai viver do mesmo jeito? Vamos viver no mesmo mundo? Algumas pessoas têm falado que é o momento da gente pensar numa economia do decrescimento. Esse é um assunto que interessa já há muito tempo, muito antes da pandemia, a Tatiana. Ela já trouxe para o nosso grupo essa questão várias vezes, mas a gente não tinha feito ainda um vídeo sobre isso. Antes da Tatiana falar, né, antes da gente começar a conversa, nós três com a Paula, eu quero pedir para vocês que estão acompanhando o nosso canal, que gostam dos nossos vídeos, que curtam os nossos vídeos, que se inscrevam no nosso canal. Por quê? Porque para o YouTube é muito importante isso, porque se não tem muitas curtidas, se não tem muitas inscrições no canal, na hora da busca, as pessoas que entram no YouTube não encontram os nossos vídeos. Enfim, é uma forma de ajudar a gente também a crescer o nosso canal e a favorecer esse trabalho, né? Porque leva muito tempo para a gente fazer isso daqui. Então tá bom, conta, Tati. Então, acho que podemos até abrir com a matéria de fundo, eu vou falando em cima da imagem mesmo, né? Então, essa semana, no dia 29 de abril, aconteceu essa publicação de um manifesto assinado por 170 acadêmicos holandeses, sugerindo como deva ser o mundo pós-pandemia do Covid-19, e é um manifesto bem curto, em 5 ou 6 parágrafos, claro, conciso, inteirinho, baseado nos princípios do que é chamado economia do decrescimento. E é um manifesto curto e claro em 5 pontos para a mudança econômica pós-crise da Covid-19, todinho baseado nos princípios do decrescimento. Holandeses avançam no cenário pós-pandemia e propõem um modelo econômico baseado no decrescimento. Isso, eu já vou direto aos 5 pontos do manifesto. 1. Passar de uma economia focada no crescimento do PIB a diferenciar entre setores que podem crescer e requerem investimentos, setores públicos críticos, energias limpas, educação, saúde, e setores que devem decrescer radicalmente, como petróleo, gás, mineração, publicidade, etc. Muito bom ter publicidade. É importante cortar Meu marido, tadinho, é publicitário, tá? É. Ele é da comunicação. Isso, tem que mudar. Esse é o ponto. Então, 2. Construir uma estrutura econômica baseada na redistribuição, que estabelece uma renda básica universal, um sistema universal de serviços públicos, um forte imposto sobre a renda, o lucro e a riqueza, horários de trabalho reduzidos e trabalhos compartilhados, e que reconhece os trabalhos de cuidado. Amamos muito. 3. Transformar a agricultura para uma regenerativa, baseada na conservação da biodiversidade sustentável e baseada em produção local e vegetariana, ademais das condições de emprego e salário justas. Tati, o que é o regenerativo? Então, isso é importante. A agricultura regenerativa é o seguinte, é o que o MST faz, por exemplo, né? Você plantar, o que o agronegócio faz? Ao plantar milhões de hectares seguidos com uma monocultura, você está degradando o meio ambiente com essa agricultura. Uma agricultura regenerativa, ela mescla, não é monocultura, ela mescla plantações perenes, por exemplo, um pomar com um pedaço de mata ciliar, onde você também pode ter alguns produtos de coleta. É uma agricultura, é agroecologia. Tá. Quando a gente fala em agricultura orgânica, comer produtos orgânicos, não quer dizer necessariamente que sejam produtos agroecológicos.
Produtos orgânicos podem ser produzidos em sistemas de monocultura também, sob um sistema de agronegócio e ser vendido no Pão de Açúcar aos milhões. Quando você fala de consumir produtos agroecológicos, você está falando de produtos que, além de orgânicos, são fruto de agricultura familiar feita numa outra pegada, que é a agricultura regenerativa. E a agroecologia também tem esse ponto, que é o último item aqui do item 3, né, que é condições de emprego e salário justas para quem trabalha em ecologia, em agricultura, né? Porque não basta você produzir orgânicos e agricultura regenerativa se as pessoas que trabalham com isso não são bem remuneradas, não têm condições de vida boas. Item 4. Reduzir o consumo e as viagens, como uma drástica mudança de viagens luxuosas e de consumo desenfreado a um consumo e viagens básicas, necessárias, sustentáveis e satisfatórios. Essa é lindíssima, gente. É. Porque o tanto que a gente ferra a ecologia da Terra viajando é um negócio absurdo. Quando a gente para olhar os dados, é um negócio assim que é muito absurdo você pensar que tem gente que viaja toda semana para outro país. Sim, é absurdo, absurdo. É absurdo. Essa é uma das partes principais da questão da convivialidade, que a gente vai abordar depois, sobre como o Latouche sugere o caminho para o decrescimento. Spoiler do fim do vídeo. E o item 5 do manifesto, que é politicamente o mais importante, em termos geopoliticamente, é 5. Cancelamento da dívida, especialmente de trabalhadores, donos de pequenos negócios, assim como de países do sul global, tanto a dívida a países como a instituições financeiras internacionais. Cancelamento, não é moratória, não é crédito, não é refinanciamento, é cancelamento da dívida. Amei. Então, quando a gente vê um manifesto desse sendo publicado, dá ciricutico. Quando a gente vê um manifesto desse sendo publicado, num momento como esse, porque todas essas coisas são faladas, são ditas, são publicadas, são estudadas, são feitos livros e teorias, e pessoas se dedicam a isso durante muito tempo. A Escola do Decrescimento tem 40 anos como uma escola econômica e ninguém ouve, ninguém fala, não, isso nunca vai acontecer. Mas aconteceu uma pandemia mundial. Essa pandemia mudou a regra do jogo, forçosamente. Forçosamente mesmo, não tem escolha. A humanidade inteira, o FMI teve que concordar, temos que parar. No primeiro momento da pandemia, todos os economistas se tornaram keynesianos. Teve esse momento. Teve esse momento. A gente está começando a ver que talvez o keynesianismo não seja suficiente para o tamanho do estrago, que vai ser pior do que Primeira e Segunda Guerra e gripe espanhola e quebra de 29 somados. Ninguém sabe. A gente está num caminho em que não vai bastar só o estado de bem-estar social, que é isso que a proposta keynesiana é o estado de bem-estar social. É um estado que provê bem-estar dentro de um sistema capitalista para toda a população, regulando as relações. Por isso ele é antiliberal, porque o liberalismo prevê que o mercado se autorregula. E aí, de repente, parece que as pessoas lembraram que existe a teoria do decrescimento econômico. Porque até hoje, se alguém falasse um negócio desse, ela era taxada ou de comunista, né? Primeiro xingamento, ou de louca, cirandeira,
aquelas palavras. Para os marxistas também tem um outro problema, porque daí fica parecendo que esta solução não é uma solução suficientemente, que é uma solução intermediária e de risco que a qualquer momento pode retornar de novo para a lógica liberal, para o domínio do capital. Quando a gente fala em decrescimento real, a gente sai da polarização, digamos, marxismo-capitalismo, porque tanto marxismo quanto capitalismo são baseados no conceito de PIB. Vou compartilhar a tela aqui com o artigo. Ótimo. E o PIB é o ponto que a economia do decrescimento propõe que seja desconstruído. Não, assim, enquanto existe o conceito de PIB, tal qual ele foi concebido no Iluminismo, não tem saída, é girar em círculos em cima de um labirinto sem saída. O que é o PIB, Tati? Então, o PIB... deixa aí que eu adoro, porque tem o Sanjuste aí. Eu adoro o Sanjuste. Mas, assim, o Sanjuste foi o primeiro que falou numa ideia que pra gente é tão comum, que todo mundo, todos os dias, em qualquer lugar do nosso planeta, hoje em dia fala sobre felicidade, né? Ai, felicidade, eu sou feliz, eu não sou feliz, eu seria mais feliz assim, eu seria menos feliz. A felicidade é uma coisa, assim, tão comum quanto o conceito de vida, né? Só que ele era uma novidade naquela época. E quando eles introduzem a ideia de felicidade, ela foi uma ideia muito revolucionária, porque até então, assim, tipo, as pessoas pensavam em comer, dormir, se abrigar da neve, do sol, morrer e ser enterrado. Não existia ideia de, e foi feliz, porque a ideia de ser feliz não existia nessa Europa medieval. Pode marcar esse parágrafo inteiro da tripla redução. Pode marcar. Mas aí não adianta, né? Vai marcar tudo. Aqui, ó, é isso. Então, o que acontece? O iluminismo, quando ele vai criar o conceito de economia, de mercado, de mundo que a gente vive hoje, ele tem como base essa ideia da felicidade para todos, né? Os iluministas todos, inclusive o Adam Smith, eles eram bem intencionados, assim, nessa ideia de que eles queriam que todos os homens fossem livres, felizes e etc, né? E o PIB é um conceito criado que gera um número, que é um índice de crescimento, que é a soma de todas as riquezas produzidas, comercializadas em um país. Tá ali no item 3, para quem quer ver, tá ali, ó, é o item 3, né? A avaliação da soma dos bens de serviços é calculada de forma bruta, ou seja, sem considerar a perda do patrimônio natural e artificial necessário à sua produção. Então, mas vamos tentar sacar como que essa redução, como que essa tripla redução torna inútil o conceito de PIB, que é o que norteia todo mundo, desde o iluminismo para cá. Então, assim, a felicidade terrestre, vou ler os três. A felicidade terrestre é assimilada ali, Paula, marca Paula. A felicidade terrestre é assimilada ao bem-estar material, sendo a matéria concebida na acepção física do termo. Já excluiu toda uma fonte de felicidade que está em objetos imateriais, numa conversa. Isso não gera riqueza. Uma conversa gera felicidade. Mas como ela não gera riqueza, ela não entra na conta do PIB, que teoricamente era para medir a felicidade. O segundo item da redução. Peraí, deixa a Paula marcar. Então, o bem-estar material é reduzido ao bem possuir estatístico. A quantidade, isto é, a quantidade de bens e serviços comerciais adquiridos, produzidos e consumidos. Então, já entrou também aquilo que a gente estava falando
de coisas que não têm preço, né? Isso é até slogan de cartão de crédito, né? Eles sabem que o que não tem preço traz felicidade, né? E tem uma outra questão também, tem as coisas necessárias e que não são consumidas, ou seja, não são comerciais, como serviços de cuidado, voluntariado, a quantidade de trabalho voluntário que se faz no mundo é enorme, e atividades de lazer mesmo. Tudo isso não é consumido. O lazer já, né? O lazer é consumido, né? Como serviço. Depende. O seu lazer pode ser caminhar na Avenida Paulista. Não, isso sim, mas tem toda uma área de consumo do lazer, né? Isso foi construído, né? Existe. E só essa área que é comercial é contabilizada. O lazer não comercial não é contabilizado no PIB. Tudo que não é comercial não entra para a estatística do PIB. Uhum. Só que existe muita coisa que não é comercial. Esse é o ponto. É muito louco porque os países que têm um PIB alto, por exemplo, os países do norte da Europa, são países que têm um alto índice de suicídio. Quer dizer, o PIB não mede a felicidade e a satisfação subjetiva. O terceiro ponto da redução, da tripla redução que o PIB faz, é a avaliação da soma dos bens e serviços é calculada de forma bruta, ou seja, sem considerar a perda do patrimônio natural e artificial necessário à sua produção. Isso, assim, qualquer contador sabe que você tem que calcular a conta líquida para saber quanto rendeu, né? É o salário líquido, não adianta você contar com o seu salário bruto, né? Não. Então, o PIB é uma conta bruta, e a gente sabe que conta bruta em economia não serve para muita coisa, né? A não ser para pendurar uma medalha na parede do quarto. Essa imagem que me vê dessa corrida mundial pelo PIB, por quem cresce mais, PIB e índices de crescimento de PIB, me lembra aquela cena daqueles meninos atletas que tem um quarto cheio de medalhas penduradas, sabe? É como se os países tivessem no PIB uma ideia de meritocracia internacional numa corrida, porque na prática, claro que existe, que isso é um reflexo de que o país está com uma economia pujante, mas não faz tanta diferença assim, porque é uma conta bruta. Esse texto é um PDF que está disponível para todo mundo no site do Instituto Humanitas da Unicinos, IRU Unicinos. É um PDF escrito pelo Sérgio Latouche e ele se chama Convivialidade e Decrescimento. Todo mundo pode entrar lá, baixar o PDF e ler feliz. Dá para deixar o link também, né? Posso deixar o link embaixo do vídeo nos comentários. Pronto. Tá. Assim, existe uma intenção muito boa dos iluministas de criar um índice que aferisse o crescimento da felicidade e do bem-estar das pessoas, mas não aconteceu. Não foi possível. E nós estamos vivendo com o que foi possível até hoje. E hoje, chegou a um ponto, desde os anos 1970, na verdade, né, chegou a um ponto em que está muito difícil, a gente está remendando. A gente está remendando. Então, acho que chegou num ponto da gente pensar em trocar o sistema. Aí tem um documentário que eu acho super legal recomendar, que não é muito fácil de achar, com legenda em português eu nunca achei, deve ter, mas que chama System Error. É de um alemão que chama Florian Opitz, que é aquela mensagenzinha que aparece no computador quando acontece uma coisa que não tem mais jeito, né? System Error. É tipo assim... Né? Erro no sistema. Erro no sistema. Assim, e ela é um jargão de informática que quer dizer assim, não tem jeito, filho, ó. System Error. Não Já tem era. jeito. E o System Error, que ele mostra através de diversos economistas e filósofos que dão entrevista nesse documentário, é a ideia do crescimento infinito. Porque o crescimento infinito é uma ideia autofágica.
Não, e é mortal, porque existe uma coisa que tem crescimento infinito: célula cancerosa. É autofágico, entendeu? A ideia de crescimento infinito é pandemia, é uma bactéria que mata o próprio hospedeiro, é uma ideia mortal. A gente é o Covid. A gente é o Covid. O agente Smith fala que existem várias espécies que vivem na Terra, mas só tem 2 que se movem, elas movem para um lugar e aí elas só saem de lá quando aquele lugar ele foi destruído, que são os seres humanos e o vírus. Eu acho que tem vírus que não são assim. Eu andei vendo, não vou conseguir fazer agora o raciocínio porque me faltou a lembrança, mas eu vi umas entrevistas de uns virologistas recentes falando justamente, eles chamam de vírus inteligentes e vírus não inteligentes. O vírus que mata o hospedeiro é o vírus burro. Faz sentido. Né? Porque o hospedeiro morre, ele morre. A gente tem que saber cuidar desse ambiente no qual nós estamos hospedados. Senão a gente vai morrer, basicamente isso. Ô, Tati, você ia falar então do conceito de decrescimento. Não é? Então, eu vou falar então dentro da concepção do Sérgio Latouche, porque existem inúmeros pensadores. Tem o Clube de Roma, tem o Bellamy Foster, tem uma série de pensadores que desenvolvem a teoria do decrescimento econômico. Eu gosto do Sérgio Latouche, porque ele é economista, mas ele também é filósofo. Ele fala que o caminho para o decrescimento está no que ele chama de convivialidade. A convivialidade é justamente o caminho da felicidade sem passar necessariamente pelo consumo. Então, você estar com pessoas, conversar com pessoas, você fazer uma horta junto com pessoas, você marcar encontros com pessoas, são coisas que dão um prazer muito maior do que o prazer que o consumo. Então, porque o consumo ele é errado a partir do momento que a gente faz ele compulsivo, né? Faz ele desorientado, ele, enfim, sujeito às regras do capital. Mas o consumo, para suprir necessidade, ele é uma coisa que vai ter em qualquer sociedade. Eu acho que diferencia da questão do consumismo, né? Que aí o ismo é uma vida dobrada num consumo desnecessário, como se a vida estivesse sujeitada. Tudo na vida é sujeitado, está em função de consumir qualquer coisa. Nossa, lojinha de 99, o que tem aqui que eu posso levar? Né? E isso, então, fica parecendo a fonte da felicidade, né? Eu acho que o ismo modifica. Consumo, a gente consome, né? A gente come, a gente bebe, a gente se veste. O tear é super antigo. A horta é uma coisa super antiga, trocas são coisas antigas, tudo isso para consumir. Então, o ismo é que é outra coisa, né? Eu queria destacar uma frase que ele coloca no texto do Baudrillard, que é: uma das contradições do crescimento é o fato de que ele produz ao mesmo tempo bens e necessidades, mas não ao mesmo ritmo. E isso é uma questão que eu fiquei pensando, porque quando eu estava lendo o texto do Instituto X lá, eu lembro que eu tive um insight muito vago de o quanto que o capitalismo não tinha um ritmo, ou ele tinha um ritmo acelerado. Tipo, uma das coisas que a gente mais sente pensando em corpo é essa questão do quanto que a produtividade, o ato de produzir desenfreadamente, ele magnifica, né? E essa questão do ritmo, quando ele traz aqui no texto, né, falando que uma das contradições do crescimento tipo a desproporção de que a gente tem muito mais necessidade do que as coisas que a gente produz. E isso gera uma frustração constante, porque a gente nunca vai ter as nossas necessidades preenchidas, né? É o vazio da modernidade, né? O Sérgio Latouche destaca muito que a passagem para uma economia de decrescimento, primeiramente, tem que ser feita uma mudança conceitual. Então, assim, lendo, trata-se nada mais, nada menos de sair da economia. Essa fórmula é geralmente incompreendida, pois nossos contemporâneos têm dificuldade de tomar consciência de que a economia é uma religião.
Então, nesse sentido, ele propõe, inclusive, que a gente usasse o termo acrescimento. Acrescimento em relação semântica a ateísmo. A rigor, quando dizemos que deveríamos falar de acrescimento, assim como falamos de ateísmo, é exatamente a isso que nos referimos. Tornarmos-nos ateus em relação ao crescimento e à economia. No sentido de pararmos de crer cegamente na teoria do crescimento. É isso? Vamos lá. É isso e mais ainda, porque ele chama a economia de uma religião, a ciência econômica. Uhum. Então, a gente tem que se tornar... Então, o acrescimento equivale ao ateu no sentido de parar de ter essa fé irracional na ideia de que o crescimento é o único caminho possível como rumo, destino da vida e salvação das pessoas. E não só. Ele fala que a gente tem que parar de ter fé em tudo que diz a ciência econômica, tal qual conhecemos hoje. Entendi. Tudo. Entendi. É muito legal essa parte que ele coloca aqui, tipo, uma sociedade de decrescimento deve metabolizar-se com o meio ambiente, que é a premissa do Capitoloceno lá, da solução do Capitoloceno, do ecossocialismo também. A produção da sua vida, isso é, utilizar a racionalidade. Tem uma parte polêmica. Peraí, deixa, a Paula tá valendo. Lê mais alto e mais lento um pouquinho, Paula. Uma sociedade do decrescimento deve metabolizar-se com o seu meio ambiente. Ela deverá organizar-se à produção de sua vida, isso é, utilizar racionalmente os recursos de seu meio ambiente e consumi-los através dos bens materiais e dos serviços, mas um pouco como aquelas sociedades de abundância da Idade da Pedra, descritas por Marshall, Salvin, que nunca entraram no econômico. Que a gente continue esse assunto depois, a gente faz como se fosse vídeo 1, depois a gente faz o vídeo 2. Vocês acham? Ótimo. Então, obrigada, Tati, por trazer esse assunto. Paula, obrigada, Paula, pela... Bom, enfim, estamos juntas, né? Então, combinadíssimo? Tá. Combinadíssimos. Não sei, tô tão feliz. É isso. Foi tão feliz esse momento de convivialidade que a gente teve que basta. Sim. Então, até o próximo, gente.